1 Samuel 17:40, eu sei que você acabou de se assentar. Nós vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Vai aparecer aqui no telão, Nova Almeida atualizada, e diz assim: pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Amém? Você pode se assentar. Esse texto aqui, se nós pedíssemos para as crianças contarem, narrarem, elas contariam a história de uma batalha épica, que é a batalha entre Davi e o gigante Golias. Para entendermos aqui o contexto histórico do que está acontecendo, Davi já havia sido ungido como rei. Lembre-se que Deus chegou a Samuel e disse: Samuel, até quando que você vai ter pena deste tal Saul aí? Eu já rejeitei, não tem volta não. O meu decreto já está estabelecido. Até quando você vai ter dó? Vai até a casa de Jessé, porque de lá eu me provi de um rei para mim, de um homem segundo o meu coração. Então nós temos que entender, como eu sempre digo, eu devo ter começado a pregar por volta do ano 2000, e de lá para cá eu prego sempre a mesma coisa. Nós não escolhemos a nossa missão, nós não escolhemos a nossa vocação, nós descobrimos. É por isso que tem muita gente frustrada, na área profissional e na área espiritual. Tem médico que é médico porque o pai quer que o filho seja médico. Tem advogado que é advogado porque o pai é advogado e quer que o filho seja advogado. Tem muito crente na igreja que é chamado para tocar, quer pregar, ou que é chamado quer pregar, quer cantar, e fica fora da vocação, e a vida fica frustrada. A pessoa se decepciona, a pessoa se aborrece com a vida, fala, não está dando certo, mas está no lugar errado. Então era Deus que havia escolhido. Deus foi à casa de Jessé e escolheu o menino nem havia nascido ainda, mas Deus já havia colocado um propósito firme: este vai ser um rei, o grande rei Davi. Então nós precisamos entender que não foi Davi que um dia colocou no seu coração de ser rei, mas foi o próprio Deus que enviou o profeta na sua casa, e a unção foi derramada sobre a sua cabeça. Nós precisamos entender uma coisa, entenda uma coisa: quando você entender isto, a sua vida espiritual vai ficar leve, e se a tua vida espiritual ficar leve, a sua vida natural também vai ficar, porque aquilo que Deus coloca na sua vida, não existe ninguém que pode tirar. Volta e meia a gente escuta dizendo: eu saí lá da igreja porque estavam travando o meu ministério. Eu abandonei, eu não sou mais crente porque me impediram de eu fazer a obra. Irmão, se Deus colocou uma unção na sua vida, não tem ninguém que tira. Se Deus falou que sim, é sim. O mundo todo pode falar não, Deus continuará dizendo que é sim e vai acontecer. Deus falou: Samuel, vai lá na casa de Jessé e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. E aquele menino então recebeu a unção. Ele não estava sentado no trono, mas ele já era rei. Tem gente que pensa que assentar no trono é a parte mais importante, é a parte menos importante. Absalão se assentou no trono e morreu. Alguns da descendência de Davi também usurparam o trono e morreram. Não é o sentar no trono. É o que eu sempre falo, irmãos. Eu não queria ser pastor, não queria estar aqui, mas não é o que eu quero, é o que Deus quer.
Então eu não estou aqui para dizer, olha, eu sou o pastor, presidente, que eu que mando, não. É a unção de Deus, é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, só Ele pode colocar e só Ele pode tirar. E quando nós entendemos isto, a nossa vida fica suave, fica leve. Nós buscamos a direção de Deus, entendemos a direção de Deus e vamos seguindo. Então a parte mais importante Davi já tinha sobre a sua vida, que era a unção. E tem gente que pensa que é o trono que é o mais importante. Tem gente que fala assim, o dia que eu for consagrado pastor, aí eu vou pregar. O dia que eu for consagrado pastor, daí eu vou me envolver na obra. O dia que... É um pensamento errado. Não é a posição que vai te fazer alguma coisa, não é o cargo, não é o título, mas é a unção que você carrega. É a unção que está sobre a sua vida. Você precisa entender isto. Davi não estava preocupado dizendo, agora eu tenho unção de rei, eu tenho que dar um jeito de destituir Saul e sentar no trono, porque a unção está comigo. Nada. Davi voltou para onde? Para um campo. Davi voltou a cuidar de poucas ovelhas do seu pai. E quando chega esta missão, quando o pai de Davi manda para o campo de batalha, para não batalhar, mas levar pão e queijo, para ter notícias dos seus filhos que estavam lá, a Bíblia diz que mandou chamar Davi no campo. A primeira coisa que nós temos que aprender com Davi sabia esperar o tempo de Deus. Davi sabia esperar o tempo de Deus. Nós queremos as coisas no nosso tempo. Deus, eu quero hoje. Deus, eu quero amanhã. Deus, eu quero que o Senhor faça do jeito A, eu quero que o Senhor faça do jeito B. Davi sabia esperar o tempo de Deus. Coisa que Saul não sabia. O profeta falou, Saul, espera 7 dias, porque eu vou lá e nós vamos sacrificar ao Senhor e Deus dará vitória a Israel. E Saul esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o povo começou a ir embora, o exército de Saul começou a ir embora. Cada manhã era um grupo, um pelotão do exército que ia embora. E no 7º dia pela manhã, Saul acorda e fala, não vou esperar esse homem de Deus, nada, eu mesmo vou sacrificar. E ele não tinha competência espiritual para sacrificar. Ele não tinha autoridade espiritual para oferecer sacrifício. Ele era rei, não era sacerdote, não era profeta. Cuidado para você não se meter aonde você não tem autoridade espiritual. Cuidado para você não se enfiar em lugar aonde você não tem autoridade e você vai perder a batalha, você vai se frustrar. Nós devemos fazer só aquilo que a unção de Deus está sobre a nossa vida. Tem gente que quer colocar os pés pelas mãos, né? Não, eu faço, eu também sei fazer. O saber fazer, o ter habilidade, não significa que você tenha unção. Hoje nós temos aí na internet muitos famosos no meio evangélico, pessoas que não têm consagração pastoral, que não têm chamada pastoral, que não têm pastor, e estão batizando, estão pregando, estão ensinando, sendo que não tem autoridade para isso. Cuidado com o que você ouve e de quem você ouve. Tem gente que fala bonito, tem gente que tem preparo, tem oratória. Hoje em dia esses coaches aí, eles trabalham com PNL, Programação Neurolinguística. E quando nós lemos os livros de programação neurolinguística, eles nos ensinam a como fazer a pessoa rir, como fazer a pessoa chorar, como fazer a pessoa refletir. Não é o espírito trabalhando, é a psique sendo manipulada.
Então, muitos desses pastores que falam bonito, que tem milhões de pessoas assistindo e as igrejas lotadas, eles não estão movidos pelo Espírito, eles estão movidos pela PNL. A tal da Ana Paula Valadão, esse tempo denunciou e caíram de pau em cima dela. As pessoas trabalhando nas emoções, pessoas se enfiando, se metendo aonde não tem unção. Davi recebeu a unção dele de rei e voltou para o campo esperar o tempo. Davi sabia esperar o tempo de Deus. Quem sabe você tem orado para alguma coisa que ainda não chegou na sua vida. Quem sabe você tem orado para alguma coisa que ainda não aconteceu na sua vida. Espere o tempo de Deus. Quem sabe tem promessas maravilhosas na sua vida, mas ainda não chegou o tempo de Deus. Espere com paciência, espere com a mesma mentalidade, a mesma maturidade de Davi. E Davi não era um adulto, Davi era um jovem. Por que ele não estava na batalha? Porque ele ainda não tinha 20 anos de idade. Em Israel era contado homem de 20 a 50 anos, que era o tempo útil do homem de batalha. Fez 20 anos, já podia servir. Tinha mais de 50, já era um atraso na batalha. Deixa em casa que é melhor. Se os irmãos de Davi estavam na batalha, Davi não estava porque ele não tinha idade, ele era um jovem. Mas um jovem com maturidade, na mentalidade e na vida espiritual. Eu tenho unção de rei, não sei quando será, mas eu estou esperando. Estou esperando no Senhor. Então esta é a primeira lição que nós precisamos aprender. Davi sabia esperar o tempo de Deus na sua vida. Segunda lição, Davi foi fazer o que no campo de batalha? Levar pão para os irmãos, levar queijo para o capitão e saber notícias para trazer para o pai. Davi tinha um coração humilde. Davi era um jovem humilde. Tem muita gente orgulhosa no meio evangélico. Tem muita gente apegada ao cargo, à função, à posição. Eu gosto muito desse texto, porque toda vez que eu leio, eu paro e fico pensando, e se fosse eu no lugar de Davi, qual seria a minha resposta para o meu pai? Davi vem aqui, pois não, papai. Vai lá no campo de batalha levar pão e queijo. Eu não sou burro de carga, eu sou rei. Até parece que esqueceu o que aconteceu aqui na nossa sala. O que é que Samuel veio fazer aqui? Eu não tenho unção de carregador, não, tenho unção de rei. Você vai conversar com alguém? Me respeite que agora eu sou pastor. Agora eu concluí minha faculdade de teologia. Tudo isso é bom. Mas tem gente que está pegado nisso, não tem um coração humilde. O presbítero Jorge contou um acontecido, né? Fulano, você pode recolher a oferta para a gente? Não, porque eu tenho tal cargo, eu não posso mais recolher a oferta. Você podia ficar hoje lá na porta para a gente? Não, esqueceu a unção que eu tenho na minha vida. Precisamos de alguém para limpar os bancos, limpar o chão. Não, eu sou pastor, não faço isso. Agora eu sou presbítero. Pessoas com coração orgulhoso. E a Bíblia diz que o orgulho, a soberba precede a queda. A Bíblia diz que o Senhor resiste um coração soberbo. Não é que o homem resiste, é Deus. E se Deus colocar o dedo e falar, está tudo parado, acabou a história. Ninguém pode superar a Deus, ninguém vence a Deus. Se Deus resistir um coração soberbo, acabou. Acabou a história. Mas lembre-se que nós estamos falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E sabe que muitas pessoas ainda não estão vivendo o cumprimento das suas promessas, o cumprimento das promessas maravilhosas por causa da soberba, do orgulho, da jactância, do ego, da vaidade.
Mas Davi tinha o coração humilde. Aquele que era o rei de Israel, aquele que o Salvador viria da sua descendência. Sabe a coisa que mais Jesus amava? Ser chamado filho de Davi. Jesus está caminhando perto de Jericó e o cego está: oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus está caminhando. Daqui a pouco o cego diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou na hora e falou: alguém me chamou de filho de Davi. Jesus gostava de ser chamado filho de Davi. Então, Davi, o coração humilde. Ele sabia, ele conhecia as promessas que Deus tinha para a sua vida. E as pessoas se orgulham por tão pouco. As pessoas se orgulham por um cargo na igreja. As pessoas se orgulham por uma posição na igreja. As pessoas se orgulham por um dom que recebeu. Agora não fala diferente comigo, porque agora estou profetizando. Me respeite, que agora eu tenho revelação, sonho profético. Tem gente que se orgulha pelo emprego, pelo salário. Tem gente que se orgulha pela casa nova, pelo carro novo. Tem gente que se orgulha por qualquer coisa. Eu conheci uma pessoa que ele não podia ficar bem de vida. Ele vinha na igreja, quando ele entrava por essa porta aqui, não era para falar que era daqui, né? Mas agora já foi. Quando ele entrava por essa porta aqui, podia saber que a coisa estava feia, financeiramente. Pastor, chegava para o pastor Fausto, ora por mim. Minha empresa está quebrando. Minha empresa está indo de mal a pior. Pastor Fausto, vamos orar. Seja fiel no dízimo às ofertas. A coisa começava a ir bem, desaparecia. Cadê o irmão fulano? Ah, está bem, a empresa está indo bem. Pouco já encontrava com ele com um carrão na cidade. Todo orgulhoso. Tem gente que se orgulha por pouca coisa. Agora Davi tinha unção de rei sobre a sua vida. Tinha promessa que da sua descendência viria Jesus Cristo, nosso Salvador. No entanto, ele está dizendo: pois não, papai, é para levar pão, eu levo. É para levar queijo, eu levo queijo. É para trazer notícia, eis-me aqui. Se renda aos pés do Senhor. Aceite o que Deus está colocando de missão na sua vida. Pastor, me desculpe, mas eu não prego com menos de 50 pessoas na igreja. O irmão fulano pode cantar lá, só canto se for trabalho especial para a igreja estar cheia. Pessoas que estão perdendo. Pastor, irmão Jorge, a hora que a igreja encher, conte comigo. A hora que a igreja encher, eu vou abrir mão de tempo, eu vou abrir mão de outras coisas, daí eu vou ajudar. Esqueça que Deus não vai te usar. É agora. É neste momento. Davi tinha unção de rei e estava carregado de pão e de queijo. Nós temos que saber as fases que nós estamos vivendo. Nós temos que saber as fases que nós estamos enfrentando. Nós temos que saber o momento que Deus, muitas vezes nós estamos sendo amassados como a uva para extrair o melhor do vinho. Muitas vezes nós estamos sendo amassados para extrair o melhor do azeite, e as pessoas rejeitam o momento, a estação da provação, da adversidade, mas nós devemos ter a mesma coragem, o mesmo zelo, o mesmo desprendimento, a mesma mentalidade que Davi possuía. Eu sou o rei de Israel, mas eu vou carregar pão e queijo. Quem sabe essa seja a fase de você carregar pão e queijo. E Deus está te testando. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Aquele que é infiel no pouco jamais será colocado no muito. Terceira lição que nós aprendemos: quando Davi chega no campo de batalha, ele encontra um exército acovardado. A Bíblia diz que todas as vezes que Golias saía para desafiar, dizendo: mande um homem para lutar contra mim, diz que os exércitos, os soldados de Saul,
tremiam e se escondiam. E Davi chega e encontra este cenário no campo de batalha. Davi encontra um exército acovardado, um exército tremendo de medo, um exército confiando na sua própria força. Davi não tinha culpa nenhuma disso. Davi não tinha culpa do que estava acontecendo. Davi não tinha culpa daquela posição de inferioridade que o exército estava enfrentando. No entanto, ele se propôs a lutar. Muitas vezes eu e você estamos enfrentando batalhas que nós não temos culpa. Muitas vezes pessoas nos colocam em situação que nós não temos culpa. Muitas vezes pessoas falam, agem contra a nossa vida, contra a nossa chamada, contra o nosso ministério, contra a nossa família, e nós entramos em batalhas que nós não temos culpa. Às vezes movidas pelo inimigo, movidas pela inveja, movidas por um desejo de vingança, muitas vezes nós nos encontramos em batalhas que nós não temos culpa. Davi não tinha nada a ver com aquela história. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi chegou lá, se fosse uma pessoa qualquer, chegaria lá e falava assim: meus irmãos, como é que vocês estão? Bem? Tudo bem, está aqui o pão que o papai mandou. Cadê o capitão? Capitão, meu pai mandou queijo, está aqui. Tchau para vocês, estou indo embora. Não tenho nada a ver com essa história. Muitas vezes nós temos que batalhar, muitas vezes nós teremos que batalhar batalhas que nós não queríamos, batalhas que nós não pensávamos, batalhas que nós não tínhamos nada a ver, mas nós temos que olhar e aprender a próxima lição. Davi se sentiu responsável por resolver aquela situação. Então veja bem, Davi primeiro tinha a unção sobre a sua vida. Davi tinha um coração humilde. Davi não tinha responsabilidade sobre o que estava acontecendo, mas Davi se dispôs a lutar contra o gigante. Davi sentiu a responsabilidade de resolver aquela situação. Muitas vezes nós não chegamos aonde devemos chegar. Nós não conquistamos o que deveríamos conquistar, porque a gente fala: eu não tenho nada a ver com essa história, ele que resolva. O irmão lá está passando por crise, ele que resolva sozinho. A igreja está passando uma crise, é o pastor que se vire para resolver. Davi chegou no campo de batalha, ele não tinha nada a ver com o exército inimigo, não tinha nada a ver com o desafio do gigante, não tinha nada a ver com o exército de Saul, estava amedrontado, mas Davi chegou lá e o que ele tinha? Unção sobre a sua vida. E é interessante que Davi, ele começa a analisar o que está acontecendo ao redor, ele vê como está o coração dos irmãos, ele vê como os soldados estão agindo, ele vê como o próprio Saul está reagindo àquela situação, e ele diz: bom, se não tem ninguém para resolver, deixa que eu resolvo. Não é um coração orgulhoso, não é um coração dizendo: eu posso, eu sei. Ele nunca confiou em si, embora ele tivesse habilidade. Ele sabia escolher pedra, ele sabia a funda que ele tinha, ele sabia que não erraria uma cabeça daquele tamanho. Eu vou acerto cabeça menor do que essa, uma cabeção desse aí, eu não vou errar nunca. Não é? Se o homem tinha da altura disso aqui, ó, eu vou um cabeção grande, mas não erra uma cabeça dessa. Mas ele não diz assim: eu vou na minha habilidade, na minha força. Ele diz assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você foi chamado por Deus ou não foi chamado? Você foi escolhido por Deus ou não foi escolhido? Você tem unção sobre a sua vida ou não tem? Então você tem que fazer parte do exército.
Você tem que se disponibilizar a resolver as coisas, dizendo: Senhor, eu vou entrar nessa batalha, conte comigo, eu tenho uma funda, eu tenho pedrinhas, pode contar, eu vou junto, conte comigo, Senhor. Os crentes de hoje em dia, a maioria dos crentes não tem responsabilidade espiritual. Muitos crentes hoje em dia só olham para o próprio umbigo. Se eu estou bem ou não estou mal, o negócio é comigo só e acabou. Você nunca chegará ao destino que Deus preparou para a sua vida se você não agir como Davi. Davi falou: bom, eu não sou soldado, não tenho nada a ver com isso. Era para entregar o pão, entreguei. Era para entregar o queijo, entreguei. Peguei as informações que eu tinha que pegar, vou voltar para casa. Davi não, falou: não tem ninguém para lutar, eu vou lutar. Então Davi chega e ele não tinha culpa do que estava acontecendo. Davi se dispõe a lutar contra o gigante. Davi diz assim: olha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos que entender duas responsabilidades. Qual que era a responsabilidade de Davi? A responsabilidade de Davi era escolher as pedras, colocar no seu alforje. A responsabilidade de Davi era ter a funda. A responsabilidade de Davi era ter habilidade para jogar aquela pedra. E qual que era a responsabilidade de Deus? Dar vitória para o povo. É por isso que Davi diz assim: olha, seu gigante, você vem com esta armadura, com este capacete, com essa espada, com esta lança, com esse escudo. Você vem com todas as suas habilidades. Olha, seu gigante, você vem contra mim com toda a sua experiência, o seu know-how em batalha. Eu sei que você é bom, que você é vitorioso, mas eu estou indo contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho uma pedra, eu tenho uma funda, eu vou colocar a pedra na funda, eu vou girar e girar e girar, e quando Deus falar: joga, meu filho, eu vou jogar, e a pedra vai acertar a tua cabeça, e quando você cair por terra, eu tenho a última responsabilidade: correr, pegar a sua espada e cortar a sua cabeça com a sua própria espada. O que nós aprendemos com Davi? Tem crente que acha que só a parte espiritual resolve, e tem crente que acha que só a parte humana resolve. Eu vou orar e Deus vai resolver isso. Tem coisa que você tem que pegar a pedrinha, você abaixar no rio lá e escolher as pedrinhas. Eu vou jejuar e Deus vai resolver. Tem coisa que você vai ter que colocar a pedrinha na funda e dizer: aqui, ó, gigante, você está vindo contra mim com as tuas experiências, com o teu tamanho, mas eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E se ele acerta a pedra na testa do gigante, e o gigante cai, ele fica olhando: bom, vamos ver o que vai acontecer agora. Daqui a pouco o gigante levanta meio tonto, mas daquele tamanhão, ele passa a mão na espada e mata todo mundo. Responsabilidade de Davi: subiu no peito do camarada lá e cortou a cabeça fora. Então nós temos que entender que existem as nossas responsabilidades e a responsabilidade de Deus. Existe uma promessa maravilhosa na minha e na sua vida, mas nós temos responsabilidade. Nós temos que ter a nossa funda, nós temos que treinar, nós temos que saber escolher as pedras, nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus certamente fará a parte dele. Certa feita alguém pregou aqui dizendo: Davi não tinha habilidade nenhuma. Não, pelo contrário, Davi era hábil. Davi só fazia duas coisas quando estava cuidando das ovelhas do pai: ou ele estava com a sua harpa cantando salmo, ou estava treinando com a funda. Nós temos que fazer a nossa parte. Quer pregar? Cara na Bíblia. Quer pregar? Estuda a Bíblia. Quer cantar? Estude canto. Quer tocar? Estude instrumento. Quer ser cheio de espírito? Oração, jejum, consagração, vida de santidade.
Temos que fazer a nossa parte. Davi sabia que ele tinha que fazer a parte dele. Quando Davi chegou, ele tinha certeza, falou, mas eu não vou errar essa pedra, mas de maneira nenhuma. Ele conhecia a sua habilidade, ele tinha certeza da sua habilidade, mas ele não foi só na sua habilidade. É isso que o crente precisa fazer, ele precisa aprender as suas responsabilidades. Deus falou que eu vou ser um grande pregador, Deus falou que vai me usar, não vem no culto, não vem no estudo, não aparece em reunião de oração, não espere que vai ser grande. Não é que o pastor Hudson, não, é o próprio Deus. Para que nós cresçamos em alguma área da nossa vida, nós precisamos abrir mão de alguma coisa. O crente sempre vai precisar abrir mão de alguma coisa para crescer na vida espiritual. Agora entenda uma coisa, promessa maravilhosa você tem para a sua vida. Promessas grandes Deus tem para a sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Eu lembro do pastor Fausto, ele sempre dizia, precisamos afiar o machado. O pastor Fausto sempre dizia, machado sem fio não adianta. Vai cortar lenha com machado sem fio. Vai sofrer, não vai fazer nada. Afiar o machado. Davi fazia parte dele, enquanto ele cuidava das poucas ovelhas, ele fazia salmos, ele treinava a sua harpa, ele sabia escolher pedra, ele sabia a hora de rodar aquela funda e jogar no momento exato. Davi tinha as habilidades. Tanto é que o testemunho de Davi é grande. Saul está atormentado lá no palácio, o espírito maligno, o demônio está atormentando, alguém fala assim, olha, se tiver alguém que toca bem harpa, e vier tocar aqui, esse espírito vai sair. O que falaram? Eu conheço um jovem que toca mais ou menos. A harpa dele é meio desafinada, mas dá para quebrar o galho, nada disso. Qual que foi o testemunho de Davi? Alguém testemunhou dele. Tem o filho de Jessé. Tem uma harpa mais afinada de Israel. Aqueles dedos parecem dedos mágicos. Que som que aquele jovem faz naquela harpa. Quando ele toca, o ambiente muda. Traz esse aí que nós precisamos. Aquilo que eu sempre digo, irmão, se você esperar a oportunidade para se preparar, não dá tempo. Imagine se Davi tivesse sem muita habilidade na harpa e chegasse Davi, é para você lá tocar para o rei, para o espírito se afastar dele. Oh, dá um mês de prazo aqui que eu preciso treinar, que meus dedos estão tudo enferrujados. Ih, faz tempo que minha harpa está parada. A história de José é a mesma coisa. José ficou 13 anos desenvolvendo as suas habilidades. Ficou na casa de Potifar um bom tempo. Na prisão ficou 2 anos e meio. E quando ele chega diante de Faraó, Faraó fala assim, nós precisamos escolher alguém hábil, alguém que tem habilidade para administrar a bonança e administrar a escassez. Precisamos de alguém que saiba estocar o alimento e alguém que saiba vender depois, para que a gente não venda de qualquer jeito. José fala assim, ó, está aqui, ó, 13 anos de faculdade, pós-graduação, MBA, doutorado e pós-doutorado. Sei administrar fartura, fiquei 10 anos na casa de Potifar. Sei administrar a escassez, fiquei 2 anos e meio na cadeia. Tudo resolvido. Imagine se chega naquela hora, os 13 anos, José tivesse ficado com o braço cruzado, dizendo, Deus me chamou, o sonho que Deus me deu é para ser grande. Potifar não pensa que eu vou trabalhar na casa dele. Deus me chamou para uma grande obra, não acha que eu vou fazer alguma coisa na cadeia. Tempo para desenvolvermos as nossas habilidades, porque quando chegar a grande oportunidade, nós estaremos aptos, preparados para colocar a nossa pedrinha na nossa funda e girar, e ver o gigante cair diante dos nossos olhos, e o cumprimento da promessa começar na nossa vida. A história de Davi
muda naquele dia. Antes do gigante Golias, Davi não era ninguém. Davi era um coitadinho, jovenzinho, desprezado até da sua própria família, esquecido com poucas ovelhas no campo, estava lá, mas depois do Golias ele se tornou o grande Davi. Quando ele tem que fugir de Saul e ele vai se esconder no exército, lá no país inimigo, quando ele chega lá, olha que ele coloca o pé aqui que as pessoas falam: esse aí não é o Davi que matou Golias? Esse camarada é bom de batalha, vamos ficar esperto com ele. Muitas pessoas têm medo dos grandes desafios, mas são os grandes gigantes que nós vencemos é que irão mudar a fase da nossa vida. Deus me falou que eu vou ser um grande pregador, um grande pastor, um grande obreiro, um grande músico, um grande cantor. Eu não sei mais o que a promessa de Deus. As promessas de Deus são maravilhosas, mas se você não colocar o seu gigante no chão, você não vai passar de fase. Você vai continuar no ilustre desconhecido. Deus está esperando que você se posicione, que você aprenda a mentalidade de Davi, que você assuma as suas responsabilidades, que você vá ao encontro do gigante, você coloque o seu gigante por terra, para que a promessa dele comece a se cumprir na sua vida. Aleluia. Existem batalhas que você enfrenta, que não é a sua culpa, mas você precisa se dispor a batalhar. Você precisa usar as suas habilidades, porque Deus é contigo. Amém? Vamos ficar em pé neste momento.